Desde criança eu sou muito curioso, eu sempre quis entender como que as coisas funcionavam, por exemplo, a magia da eletrônica. Eu nasci em 1970, então, cara, eu sou da época que meu pai pegava o carro e ia até em cima da montanha, lá no meio do interior de Goiás, para poder assistir corrida de Fórmula 1 e pegar a antena ligada na bateria, e eu não entendia como é que as imagens podiam fluir pelo ar e chegar na telinha de alguém. Eu sempre quis entender isso. Essa é a minha essência, sempre entender o que está por trás da mágica da natureza, da mágica do comportamento humano. Desde criança eu sou assim, muito curioso. Bom, por causa dessa minha curiosidade, eu sempre quis entender a magia da eletrônica, e aí meu sonho com 11, 12 anos de idade era me tornar um engenheiro de eletricidade, um engenheiro eletrônico, um engenheiro elétrico, e eu consegui. Eu realizei, eu acho que foi a primeira grande conquista da minha vida. Eu estudei muito, mas muito mesmo, eu não aceitava não ser engenheiro, era o que eu queria mesmo. Só que rapidamente eu percebi que a fórmula do sucesso que a minha vozinha querida tinha me ensinado não ia ser a melhor fórmula. Ela tinha falado assim: Rô, estuda muito, passa numa boa faculdade, consegue um bom emprego, e depois eu falei: e aí, vó? Ela falou: dá sempre o seu melhor para você ser promovido e depois você vai se aposentar. E eu disse: com o quê? E ela disse: com INSS, que significa isso nunca será suficiente. E aí, quando eu descobri isso, eu tomei a decisão de montar meu negócio. Eu montei minha primeira empresa de engenharia, mas eu não tinha nada eu não sabia ser empresário. Aí eu quebrei, mas eu quebrei que nem gente grande. E meu casamento não aguentou, foi um momento muito difícil da minha vida. Nessa época eu assisti uma palestra, foi a primeira vez. Eu sentei lá no fundo, na última fileira, e naquele dia foi a primeira grande mudança da minha vida. Foi ali que eu tomei a decisão que era isso que eu queria fazer para o resto da vida. E até esse exato momento, são 22 anos que eu me dedico a transformar a vida das pessoas do mesmo jeito que aquele evento de 2 horas transformou a minha vida. Eu entendi que o melhor começo é logo pelo topo da pirâmide: identidade, ou seja, quem é você de verdade. Quem é você? Vai preencher a mais difícil de todas as questões. Quem é você no âmbito mais profundo do seu ser? Sem filtros. Não é um tratado bíblico. Você não vai escrever para os outros verem. Você vai ser sincero, honesto, profundo, justo com você. Existem coisas em você que você adora, mas existem coisas em você que você odeia e gostaria de mudar. Quem se identifica com isso? Levanta a mão. Existem coisas em você que você admira, sim, mas existem coisas em você que você sabe que se você mudar, a sua vida muda para sempre. Talvez você seja pavio curto, nervoso, ansioso demais. Existem coisas em você, na sua identidade, em quem você é, que você gostaria de mudar. E eu tenho uma boa notícia, senhoras e senhores: você pode mudar.
Eu era engenheiro. E olha só, eu era totalmente das exatas e mudei totalmente para humanas. Alguma coisa aconteceu no meu cérebro aí que a Dani sabe explicar melhor, mas o fato é que minha identidade mudou completamente. Eu desenhei o Rodrigo que eu queria ser. Só que nesse momento agora, não é para você desenhar quem você quer ser, e sim quem você é. Da maneira mais honesta, de uma maneira brutalmente honesta sobre quem é você agora. Você não precisa, se você não quiser, compartilhar isso com ninguém. Só precisa ser verdadeiro. Eu pergunto, posso contar com a sua verdade de você com você mesmo, sim ou não? Sim! Se você já traiu, você vai escrever, eu sou um traidor, eu já traí. Se você está traindo a confiança de alguém, você vai ter a coragem de escrever. É foda esse exercício. Mas é ele que vai te mudar. Se fosse fácil, qualquer um faria. A transformação começa com a coragem de você olhar dentro de você. Se você vem mentindo muito, enganando, se você vem mentindo para os outros ou para você mesmo, fica tranquilo, eu não vou ler. Você não vai ser obrigado a compartilhar isso com ninguém, se você não quiser. Mas eu preciso que você seja honesto com você, principalmente naquilo que mais dói em você do que você não gosta. O nível de ansiedade, o nível de... o quanto você vem preenchendo o vazio que tem dentro de você, com comida, com bebida. O quanto você tem tentado satisfazer a sua vida, esse vazio, com prazeres que fogem rapidamente, que parecem que vão preencher o vazio, mas o que preenche o vazio é contribuição, é crescimento, é quando você dá sem querer nada em troca. É isso que vai te preencher. E eu não estou falando de doação financeira, de dinheiro, eu estou falando de doar de alma, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. São aqueles pequenos momentos que ficam marcados em nossa vida. Há quanto tempo você não se permite ficar no aqui e no agora? Há quanto tempo você não dá esse presente para você? E eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito que nada é por acaso, e aí eu sei que a gente está sendo guiado nessa vida. Eu acredito de verdade que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, se você parar para pensar na dimensão da idade do planeta, o tempo que a gente passa aqui é tão pouquinho, que eu falo assim, cara, vamos aproveitar, vamos viver, vamos se divertir, vamos contribuir, e a vida não precisa ser pesada. Por mais difícil que ela esteja, ela pode fluir, pode ser mais leve. Você não vai lembrar de mim, certamente, porque você conhece muita gente, mas na sua palestra você pediu para algumas pessoas falarem crenças limitantes, eu levantei, você quis ouvir a minha, e eu falei que eu achava que eu não merecia ser amada. E você olhou pra mim e você falou, cara, se eu tivesse 15 minutos com você, você seria outra pessoa, mas eu não posso te atender agora. E isso ficou na minha cabeça, ele não pode agora, mas um dia eu vou conseguir ir atrás desse homem e me transformar. Isso caiu no meu colo agora. Eu larguei o meu trabalho, pedi licença pro cliente, catei uma passagem com as milhas da minha mãe e vim no meio de greve, dane-se, porque eu tô cansada de não gostar de mim. Que aí dentro você não aguenta mais, que você não suporta mais. Eu não aguento mais ser minha maior crítica, minha maior inimiga. Isso é muito desgastante. Dá continuidade ao padrão da minha família, dos meus pais. Eu me rejeito diariamente por ter sido rejeitada no passado. E eu não aguento mais. Meu pai faleceu tem 2 meses. A gente não se falava há vários anos. Ele vendeu os bens dele para eu não ter direito à herança. Um homem rico que não participou da minha vida o quanto eu merecia. E a última coisa que ele fez quando ficou doente, viu que não ia aguentar muito tempo, foi passar os bens dele em nome de outras pessoas para que a única filha não tivesse acesso. E sabe o que é pior? Eu não faço questão de 1 centavo. Eu daria toda a minha herança, que pelo visto eu não vou ter acesso, pela presença dele na minha vida. E eu não tive. Hoje eu sou quem eu queria ser um dia, quem eu sempre sonhei. Eu me lembro quando eu estava começando, eu aprendi com o Tony, né, com o Tony Robbins. Para mim, cara,
é o melhor treinador do planeta Terra. E aí eu me lembro de estar correndo e fazer as incantations que eu aprendi com o Tony, que é o poder da palavra. Hoje eu ensino isso como uma sugestão de um novo eu. A primeira coisa que você tem que mudar não são as crenças, por incrível que pareça. A coisa mais profunda para você transformar é a sua identidade. Então, como é que você transforma a identidade? Mudando sua fisiologia e repetindo. E eu aprendi isso no começo da minha carreira há mais de 20 anos. Eu realmente sonhei que era aqui que eu queria chegar. Se você falar assim, se hoje fosse o último dia da sua vida, você fez tudo o que você queria fazer, qual seria a sua dor? Eu diria para você, eu fiz tudo que eu sonhei, tudo que eu queria. A minha grande dor é que eu quero fazer muito mais. Bom, a gente está 1 ano exatamente depois do nosso encontro, que foi um encontro mágico, né? Organizado pelo universo. Se disse que a gente já tinha se visto em alguma palestra, e quanto tempo antes tinha sido? Uns 4 meses, mais ou menos. Foi no final de novembro, se não me engano, num evento do Forma, né? E você estava dando a sua palestra. E, Rodrigo, eu diria que mudou tudo. Porque a crença que você trabalhou comigo era a crença fundamental. Aquela crença lá no meio que deu origem a todas as outras, né? Então, tudo estava muito relacionado com aquilo. Então, a partir do momento que aquilo saiu de cena, eu me senti uma página em branco. E aí eu percebi, bom, se eu mereço ser amada pelos outros, eu mereço ser amada por mim. Eu não sabia o que ia acontecer depois disso. Perdi 13 quilos de lá pra cá. Quando você se compromete com a sua transformação, é como se o universo fosse, né, seu braço direito. Ele provê, né? Deus provê de fato. E veio tudo pra mim, tudo que eu precisava. E desde o evento isso continuou acontecendo. Então, profissionalmente, eu fechei clientes, eu consegui uma estabilidade financeira. Logo depois que você voltou? Logo depois que eu voltei, assim, em questão de 2 semanas. Eu já tava até, achei que um contrato fechado já, em 2 semanas depois, mais ou menos, do evento. E uma coisa que me surpreendeu, que a gente até tinha comentado na intervenção, é que eu recebi, de fato, uma herança. O meu pai realmente tinha feito algumas coisas de se desfazer de bens e tal, mas ele tinha deixado alguma coisa pra mim. A gente fez todo um trâmite pra organizar isso, e a esposa dele me trouxe uma pasta grande, pasta enorme, com várias coisas que meu pai tinha guardado ao longo dos anos. E dentre essas coisas, várias fotos. E ali nas fotos está estampado, cara, a relação do amor. Aquilo não... Um pai abraça a filha com aquele sorriso, não tem como faltar amor. Aquele sorriso é amor. E o meu sorriso também. Você virou e falou assim, gente, então tá. Vamos mostrar pra Ana que ela merece ser amada. Conforme a gente for, ao longo do fim de semana, vocês esbarrarem com a Ana, deem um abraço nela e digam, Ana, eu te amo. Eu vou começar por mim. Aí você me abraçou, falou, Ana, eu te amo. Aí virou, foi pro palco. E eu virei pra sentar no meu lugar. Quando eu virei pra sentar no meu lugar, tinha uma fila, assim. Uau! Umas 15, 20 pessoas já, assim. Aí eu olhei, ok, tudo bem. E eu tava com um amigo, né? Eu tava hospedado na casa desse amigo, ele também foi com a gente no evento. E o casal de amigos que me deu o ingresso. E aí, ele sentado lá, ele começou a perceber, cara, que incrível isso que tá acontecendo. Quer saber? Eu vou contar o número de abraços pra Ana poder quantificar o quanto ela é amada. Ao longo do fim de semana, a gente contou 358 abraços. E aí, chegando no aeroporto, tinha um casal do meu lado. Virou pra mim e falou assim, ei, você não é a Ana? Aí eu, Ana, eu te amo! Os 2 abraços que eu queria. E arredondou. E eles são, tipo, do meu bairro, praticamente. E eu, depois de 360, eu te amo de pessoas estranhas e eu te amo genuínos, entendeu? Eu comecei a perceber que eu também conseguia dizer eu te amo. Alma pra alma. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de viver o amor em todas as suas formas desses 12 meses. Então, eu vivi o alto amor, a minha relação com a minha mãe melhorou, a minha relação com as pessoas no geral. Mas ao longo desses 12 meses, eu conheci uma pessoa em Niterói que é dono de um curso de modelo, um curso profissionalizante. Ele gostou muito de mim, ele gostou da minha energia, ele gostou da minha personalidade e virou meio que meu mentor, meu padrinho.
Eu tô fazendo curso de modelo e tem 2 semanas que uma agência no Rio me escolheu e eu tô com um contrato fechado. Então ainda tem mais isso. Então eu trabalho na minha área realmente, comunicação, tradução, redes sociais, tô com cliente fechado, tô com estabilidade, o conforto e a segurança da herança trancadinha no banco, né? Pra gente não fazer besteira com o dinheiro. Mas eu também tenho essa outra porta que se abriu agora, de correr atrás, de viver quem eu sou e viver a minha beleza, que antes eu criticava tanto, né? Hoje sendo aceita pelo mercado. Não tem que ser mais magra, não tem que ser diferente, eu posso ser eu. E eles viram minha beleza e eu fui aceita, e eu fui amada dessa forma. Então, muito maravilhoso. Quando você muda o invisível, você muda o que é visível. Quando você muda a raiz, você muda o flor. Parabéns, Ana. Parabéns por ter aprendido, utilizado tudo isso a seu favor. Você tem uma alma linda, é muito bom te ver um ano depois. Tão feliz, tão sorridente, tão transformada. O treinamento nunca acaba. O melhor ainda está por vir. A sua melhor versão, ela ainda vai fluir, vai aparecer, vai florescer. Tá bom? Obrigado por contribuir, por ter vindo aqui. Imagina, obrigada a você por ter transformado minha vida. Muito obrigada. A ideia do Ultrapassando Limites nasceu quando eu realmente acreditei que qualquer pessoa, independente do local onde ela estivesse, independente da história de vida dela, ela pode realizar os sonhos dela, ela pode realizar as metas dela. E por que eu estou falando isso? Porque, eu estava em depressão, eu estava 10 quilos acima do meu peso, eu tinha quebrado uma empresa, eu vinha de um divórcio, eu estava realmente com a vida bem abalada e fui um dos primeiros brasileiros a ir nos Estados Unidos e estive com o Tony Robbins. Naquela época o Tony ainda dava para chegar perto dele, para tirar foto com ele. E quando eu cheguei lá em Orlando e vi 2.000 pessoas naquele local, naquela imersão, eu falei, caramba, que é isso? Ali eu comecei a mudar dentro de mim. Eu percebi que se você quer mudar o que é visível, você precisa mudar o que é invisível, você precisa mudar dentro de você primeiro. Voltei para o Brasil e nasceu o sonho. Eu falei, alguém precisa trazer isso para o Brasil, então eu comecei. Já faz mais de 2 décadas, exatamente falando nesse exato momento. Então há 23 anos eu cheguei e resolvi convidar alguns amigos. Eu falei, pessoal, o seguinte, olha, eu queria saber se você está afim de caminhar sobre brasas incandescentes. E eu convidei alguns amigos e falei, olha, vocês são cobaias. Naquela época não tinha cursos de firewalk, naquela época não tinha marketing digital, não tinha nada. E aí eu convidei alguns amigos e nós lotamos 4 carros, fomos para o sítio lá da minha mãe, 16 pessoas, e durante um dia inteiro, enquanto isso, meu padrasto estava fazendo o churrasco lá, o carvão, e todos caminharam sobre as brasas incandescentes ali. A minha mãe, que estava preparando a brasa, se animou e passou também. Naquele momento eu lembro de ajoelhar, ficar emocionado e falar, começou. Aí o meu primeiro evento Ultrapassando Limites, propriamente dito, preparado, com 3 dias de imersão, aconteceu em Ibiúna, na recepção de um hotel. Nós tiramos o sofá, a gente colocou 30 cadeirinhas de plástico e assim começou. Não tinha DJ, eu mesmo trocava os CDs, era CD na época. Eu lembro que tinha uma apostila feita com xerox espiralada. E o meu sonho de ter 2.000 pessoas demorou para acontecer. Colocar 400 pessoas no Costão do Santinho já tinha sido um grande feito, um grande marco. Só que no ano seguinte nós tivemos 1.000 pessoas, no outro ano 2.000 pessoas, no outro ano 2.500 pessoas, que não cabia mais, e no outro ano 4.000 pessoas. E eu devo esse resultado a um cara muito especial que eu conheci lá em Nova York. Ele morava em Boston, um brasileiro que veio para Florianópolis, se tornou meu coach de negócios, coach de empresário. Ele já ajudava muitos empresários, responsável pelo crescimento de uma enorme empresa no Brasil, foi um dos sócios lá atrás, e esse cara se tornou meu sócio hoje. E com toda a expertise dele, junto comigo, a gente hoje está no próximo evento indo para 4.000 pessoas. O mesmo Ultrapassando Limites que tinha 30 pessoas lá atrás, a gente está indo para 4.000 pessoas. E o nome desse cara é Marcos Abreu, não só, em minha opinião, um dos melhores coaches que eu conheço, como um dos empresários com maior capacidade de engajamento de equipe, de visão, de crescimento, como também o meu irmão, meu grande amigo. Meu primeiro contato com Ultrapassando Limites, eu estava morando em Boston, eu saí dos Estados Unidos para vir ver esse evento do Ultrapassando Limites.
Então, quando eu cheguei nesse evento, eu já conhecia diversos eventos, diversos tipos de evento com diversos tamanhos. Mas quando eu cheguei aqui e vi ultrapassando o limite para 480 pessoas, eu falei, não, esse evento entrega muito, esse evento é diferente de todos os eventos que eu conheço. A gente tem que dar um jeito de fazer esse evento chegar ao maior número de pessoas possíveis. E lá naquele evento, o primeiro número que veio na minha cabeça foi de 4.000 pessoas. Ali eu já tinha amizade com o Rodrigo, mas a gente começou a se aproximar mais. A gente fez um processo de coaching e começamos, de fato, a visualizar e a ter o objetivo de ter 4.000 pessoas no evento. Então, o primeiro contato que eu tive com tudo aquilo que eu vi no L, toda aquela entrega, toda aquela mudança que de fato ocorre nas pessoas que estavam lá, meu primeira sensação era: a gente tem que fazer isso para o maior número de pessoas possíveis. A gente está no tão sonhado número que a gente botou de 4.000 pessoas. E como é que a gente fez toda a estratégia para chegar nessas 4.000 pessoas? Era de forma online, efetivo, muito bom e muito assertivo. Mas hoje a gente também tem outras formas de atrair pessoas para o nosso evento. A outra forma são as caravanas que a gente chama. O que é isso? Empresas que compram 50, 100, 150, 200 entradas de uma vez só. E por que elas fazem isso? Porque elas veem muito valor dentro do evento. Tudo que o Rodrigo Cardoso passa para essas empresas altera drasticamente o número de vendas das empresas, motivação do funcionário, melhora na relação das equipes, liderança. Então muitas empresas procuram a gente para levar as caravanas para dentro do nosso evento. Outra maneira que cada vez a gente evoluiu mais e hoje é bastante relevante no número de pessoas que a gente traz para dentro do L para ter a vida transformada lá no nosso evento são os workshops. Então são pequenas amostras que a gente faz pelo Brasil e nessas amostras as pessoas despertam o interesse de ir no nosso grande evento anual. E outra forma que a gente está sendo também bem eficaz para trazer as pessoas é que, como no evento a gente entrega muito mais do que as pessoas imaginam, o nível de satisfação acima do esperado do nosso evento é mais de 94%. Então, quando você entrega muito e quando você entrega de coração, as pessoas se sentem atraídas de voltar nos próximos anos. Então, para você ter uma ideia, o número de pessoas que voltam no ano seguinte para ver o L passa de 30%, porque querem voltar para sentir toda aquela emoção, toda aquela transformação novamente. Eu tenho um compromisso muito forte com entrega de valor, com conteúdo para quem está lá. Depois de 20 anos de experiência, eu percebi que realmente esses 3 dias, eles são transformadores. E sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você passa por uma imersão como essa. Nós já tivemos, inclusive na plateia, pessoas que vêm do mundo inteiro, do Japão, Inglaterra, Irlanda, também ali da Europa, Estados Unidos. E para você entender, eu realmente sou muito sério nos palestrantes, na escolha de cada pessoa que eu levo lá. Em todos os eventos nos últimos anos, a gente trouxe palestrantes de altíssimo gabarito, sempre tem palestrantes internacionais e que tem uma história de superação que mostra para qualquer pessoa que está ali participando que se eles conseguiram, qualquer um pode. Cada ano a gente traz pessoas diferentes, eu escolho a dedo junto com a minha equipe. A gente olha cada linha daquele conteúdo para entregar o máximo de valor. Como já aconteceu de, por exemplo, vir o Marcos Rossi, que é uma história de vida excepcional. É uma pessoa que nasceu sem os braços e sem as pernas e hoje ele é mergulhador, ele é DJ, ele comanda a bateria da escola de samba, ele é músico, ele trabalha num grande banco, é uma pessoa que escreveu um livro que já saiu na Veja entre os mais vendidos, também já veio para o nosso palco a Marta Munhuli, de Moçambique, uma pessoa que o sonho dela era comer de talher, para você ter uma ideia. Hoje ela ajuda as crianças da África a terem uma qualidade de vida melhor nas escolas. E também os palestrantes internacionais que a gente traz são pessoas do mais alto gabarito, como já aconteceu da gente trazer para o Ultrapassando Limites o primeiro trainer da língua portuguesa. Imagina, um cara que está do lado do Tony há mais de 10 anos, vir para o nosso palco Ultrapassando Limites, falar para os brasileiros como essa experiência de transformação. E ele tem uma história de transformação incrível, também da própria vida dele. Então, a gente sempre procura trazer os melhores e isso faz uma diferença enorme na vida de quem está assistindo. O nosso nível de roteirização é impressionante para quem olha de fora,
nunca viu aquilo. A gente está acostumado muitas vezes com cursos que você tem 2 horas de intervalo de almoço, 40 minutos de coffee break. O nosso caso, se você olhar os bastidores ali, o relatório, você vai ver que tem lugares que tem 3 minutos de previsão, 5 minutos. Aí algumas pessoas podem falar, mas você não fica muito engessado? Não, a gente já tem uma previsão e muita experiência para saber. Por exemplo, em um dos eventos que eu fiz uma intervenção, aquela intervenção não estava planejada. E eu senti no coração que tinha que fazer aquela intervenção, aquela pessoa precisava de ajuda. Então, juntando toda a roteirização do evento, toda a programação, junto com a capacidade de colocar o coração no momento certo, a gente tem a habilidade de conseguir readequar o conteúdo. Mas eu sou tão sério na entrega de valor que eu penso assim, se por acaso não acontecer de ter uma intervenção, de ter algum improviso, de ter alguma coisa que venha do meu coração, eu tenho que entregar o máximo de valor que eu puder entregar. E aí a gente coloca muito conteúdo para valorizar o tempo dessas pessoas que vêm de fora do Brasil, de todos os lugares do Brasil, para que durante 3 dias elas possam sair de lá realmente transformadas. E transformação não tem a ver com um conteúdo onde você fica sentado vendo e ouvindo. Transformação acontece com emoção. Então são tantas vivências, mas são tantas práticas, são tantas dinâmicas que chega uma hora que a chave vira, chega uma hora que você fala assim, caramba, a transformação aconteceu. Aquelas crenças que vêm desde a infância, aqueles medos que vêm travando a sua vida, no Ultrapassando Limites você tem acesso a esses medos, você primeiro tem consciência de que eles existem e depois você elimina de uma vez por todas. Por exemplo, a dinâmica da quebra da madeira, a dinâmica da caminhada sobre as brasas. Para várias pessoas nós trouxemos e fomos pioneiros também no Brasil. Essas 2 metáforas, por exemplo, junto com tantas outras, elas têm o poder de transformação de uma maneira tão profunda que eu já vi pessoas que não dirigiam um carro há 12 anos voltar a dirigir, pessoas que fumaram durante 14 anos parar de fumar, pessoas que eram extremamente obesas emagrecerem 28, 30 quilos e se tornarem magras para sempre. Não é aquela coisa do efeito sanfona. Eu já vi muita coisa acontecer. Uma vendedora do Bradesco saiu de lá em 2 dias, vendeu mais previdência do que nos 30 dias anteriores. Por quê? Porque mudou aqui dentro primeiro. E quando você muda o que está interno, você muda o que está externo. Quando você muda as raízes, você muda os frutos. Quando você muda o invisível, você muda aquilo que é visível. A minha missão de vida tem sido mudar e transformar a vida das pessoas. Eu me lembro aqui agora de um caso de um aluno meu que era gago de infância e ele não só perdeu a gagueira, como hoje ele dá treinamento para as pessoas de como falar em público. Olha que caso incrível. Quando um aluno meu vem me abraçar, falando que me conheceu há 5, 10 anos, que me conheceu há vários anos, e me dá um abraço e diz para mim que a vida dele nunca mais foi a mesma, como aconteceu ontem, antes dessa entrevista, com uma moça que encontrou comigo na nossa formação de coach. Ela disse assim: Rodrigo, você não tem ideia, meu casamento estava se destruindo, eu fiz o seu curso na época que você fazia o curso com 100 pessoas e eu nunca mais esqueci o que aconteceu naquele curso. De lá para cá, a minha vida se transformou, foi um divisor de águas, eu salvei meu casamento, salvei a minha carreira, hoje eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida e eu recebi esse depoimento ontem, antes de gravar essa entrevista. Então, esse tipo de feedback é que faz eu continuar essa missão 2 décadas depois de eu ter começado. No Ultrapassando Limites, nesses 3 dias, o nível de exigência do meu corpo é fenomenal, é incrível. Para você ter uma ideia, eu fico mais de 10 horas por dia de pé, falando, conduzindo em alta performance. E isso exige muita preparação. Há mais de 8 anos eu pratico yoga, eu pratico esporte, o surf. E para você ter uma ideia, o contato com a água, o surf é um esporte aeróbico de altíssima exigência. O yoga me ajuda na concentração. Eu pratico exercício de peso, pratico exercício aeróbico. E quando vai se aproximando, ultrapassando limites, eu entro num processo de dieta de alcalinização muito sério. Nesse momento, eu começo a cada vez mais focar em comidas altamente ricas em água,
só tomo água com pH acima de 8, o corpo todo alcalinizado, porque eu sinto uma diferença enorme. A minha energia no Ultrapassando Limites, ela vai a 1000, a exigência da energia é muito grande. E essa energia, ela é passada para as pessoas. Não tem como você conduzir um treinamento de alta performance do nível que é exigido Ultrapassando Limites se você não estiver muito atento com o seu corpo. A minha voz é absurdamente exigida, porque não são 30 horas falando normalmente, como eu estou falando aqui. São 30 horas com muito gás, com muita energia. Algumas vezes você tem que soltar um grito para trazer, um grito visceral, para trazer aquela alta performance dentro de você, aonde você se transforma, onde você percebe que você é muito mais capaz do que você imagina. Você entra num estado diferente. E além do empenho físico, também tem um empenho emocional, porque você naquele momento tem que estar transmitindo a sua verdade. As pessoas sentem isso. São milhares de pessoas que elas estão sentindo uma troca de energia muito grande. Tem momentos que a gente se diverte, tem momentos que a gente sorri, mas tem momentos que a gente lida com aquela dor que precisa ser transformada e que precisa ser curada. E nesse momento eu me entrego completamente. E nessa entrega também tem um empenho emocional muito grande. Então, além da preparação física, da alimentação, do cuidado com o esporte, do cuidado com a voz, também tem um cuidado emocional. Então eu pratico, eu já sou um praticante de meditação constantemente. Na proximidade do Ultrapassando Limites, eu me preparo ainda mais com a minha consciência, com a meditação. E a voz, 30 horas falando com muita energia, eu tenho um coach de voz, Fernando Zimmermann, em minha opinião, um dos melhores coaches do Brasil. É uma pessoa que me ajuda muito a impostar a voz da maneira correta, porque sem uma preparação vocal correta, eu provavelmente não conseguiria finalizar esses 3 dias com o potencial que eu exijo de mim, do meu corpo, da minha voz para aquela entrega. O meu coach de voz, ele diz que é surreal o nível de exigência que eu utilizo da minha voz. É muito acima do que cantores utilizam nesses 3 dias. É muito impacto compilado em 3 dias. E na minha preparação mental, psicológica, emocional, eu procuro sempre estar presente. Principalmente na proximidade do Ultrapassando Limites, eu procuro praticar o que eu chamo de API, Indicador de Autopresença. Ou seja, muitos de nós, muitas vezes, a gente parece que está presente e não está. É muito importante você estar presente. Quantas vezes você está fazendo uma coisa pensando em outra? Então, no Ultrapassando Limites, o meu índice de presença é muito poderoso. Eu estou ali presente para as pessoas, a minha entrega é muito grande. A minha missão é fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa limitada depois desses 3 dias. E por isso, na proximidade do Ultrapassando Limites, eu aumento ainda mais a minha capacidade de presença, utilizando os IAPs, contando cada momento de presença, respirando, ouvindo o som. Por exemplo, aqui agora eu estou fazendo essa entrevista, mas eu consigo escutar os passarinhos cantando. Eu estou presente aqui e agora. E quando você está presente no aqui e no agora, você está na sua melhor performance. Você não está pensando no que você tem que fazer depois e nem pensando no que aconteceu. Você não está ansioso pelo futuro e nem triste ou deprimido pelas dores do passado. Você está no aqui e no agora. Que cá entre nós é a única verdade da nossa vida. A gente só vive o momento presente. E para cada visualização tem uma preparação muito poderosa. Não é simplesmente fechar os olhos e conduzir. Então tem toda uma bagagem de 20 anos de programação neurolinguística, de programação neuroassociativa. E a visualização, para ela ter um poder de transformação muito grande, ela tem que ser associada à música, à luz, à iluminação. Tudo isso ajuda a criar um contexto emocional de transformação muito profundo e poderoso. Então eu vou fundo, sabe? Eu tenho meu DJ que me acompanha há 2 décadas, que está comigo há muitos anos. Eu vou fundo em cada linha, em cada frase, em cada palavra, escolhendo as melhores músicas. No momento que eu estou falando alguma coisa positiva, tem que ser aquela música que mexe, que faz seu coração pulsar, faz as pessoas entrarem naquele estado de alta performance. No momento introspectivo, tem que ser escolhida uma música que ajuda a pessoa a voltar-se para dentro dela mesma e ela entender se aquilo é triste, é uma música mais triste, se é uma música de poder, de empoderamento. Então, existe uma preparação não só no roteiro e conteúdo do treinamento, mas uma preparação também nos momentos de visualização. Eu sou o Edgar Nascimento, eu sou trainer, coach, sou sonoplasta também, DJ. Eu conheci o Rodrigo em 1995. Eu trabalhava de empregado numa produtora
era uma produtora de áudio, onde o Rodrigo levava alguns trabalhos para ele fazer. E já naquela época ele falou: poxa, você tem um bom ouvido assim para música e tudo mais. Você não quer trabalhar comigo nos meus treinamentos? Então ele começou a explicar para mim o que ele queria da música, por que da música nos treinamentos. E a gente caminhou junto e ele me ensinou desde o início a importância da música nas visualizações, até nas brincadeiras que a gente faz, as danças e tudo mais. Então isso é tudo alinhado. E assim a gente foi caminhando. Sempre quando ele tem uma visualização nova, a gente senta, nós vamos discutir o que aquelas músicas têm que trazer para que ele possa colocá-las no estado. E a partir daí eu senti a necessidade de me aprimorar, fazer um curso de PNL. Hoje eu sou formado em Master Practitioner em PNL. E não que ficou mais fácil, mas a gente consegue entender o que passar para as pessoas, para que elas possam ter uma experiência a mais, possam ter uma transformação. Eu costumo dizer que a música, ela é um código, ela tem o poder de mexer no íntimo, no coração da pessoa e também no subconsciente. E ela pode levar através das notas musicais, daquele sentimento, da música mais calma, ele traz uma paz para a pessoa. Então a pessoa se identifica através do seu subconsciente e do consciente também, aquilo que a gente está transmitindo através da música. É assim que eu trabalho, levando a música e colocando no momento certo, na hora certa, cada trilha sonora. Para você ter uma ideia, no domingo de manhã, em alguns momentos, nós fazemos visualizações que chegam a durar quase 1 hora, onde todos estão com os olhos fechados, acessando o invisível, para acontecer essa transformação profunda. Conexões neuronais, novas sinapses começam a acontecer, novos caminhos, e isso no seu cérebro ocorre uma mudança que faz com que a pessoa saia de lá pensando: caramba, se eu conseguir fazer tudo o que eu fiz aqui, quantas outras coisas eu não sou capaz de fazer em minha vida?